O Rei Neve. Sem qualquer aviso prévio, o mundo acabou se tornando uma era do gelo. Os animais e a vegetação que eram vasta, hoje não existe mais nenhuma. Todas as coisas estavam sendo aniquiladas por esse inverno. As pessoas estavam fazendo qualquer coisa para sobreviver nessa era que era sombria. Mor todos os dias arriscava sua vida perante aquele gelo cruel, em busca de um pouco de mantimento. Mas não foi só o inverno que veio assombrar os seres humanos. Alguma coisa acabou vindo com aquela nevasca. Uma criatura que foi apelidada de Pele Branca também veio causar essa sentença na humanidade. Um monstro que era incapaz de pensar, somente guiado pela sua gula. Por muita sorte do destino, Mor foi salvo por uma pilastra de gelo que acabou eliminando aquela criatura que estava perseguindo ele. Todos os dias Mor arriscava sua vida em busca de mantimentos, só que naquela caverna não só tinha um chocolate que ele acabou achando. Algo bem chocante acabou acontecendo com ele, mas ele não percebeu devido a tanto trauma que ele passou antes de chegar naquele lugar. Muitas pessoas já tinham desistido de sobreviver, estavam só esperando a sua morte, esperando que o inverno congelasse ela ou morresse de fome, já que para elas era melhor viver no céu ou no inferno, melhor do que viver nessa vida sem nenhum tipo de escolha. Mas Mo ele sabe que ele precisava enfrentar esse inferno, já que ele não tinha só a boca dele para alimentar e sim a da namorada Ming também. Mo ele só queria manter os dois vivos, que esse inferno acabasse. Pensando que como ele iria conseguir comida no outro dia, ele se preocupou um pouco com a sua namorada, porque ela havia saído já tinha muito tempo. Quando ele foi achá-la, a mesma estava nos braços de outro homem, dizendo que Mo era muito fraco e egoísta, já que ele estava se negando a trazer muito mais comida para ela, então ele teria que arriscar mais a vida dele, se ele quisesse mantê-la do lado dele. Além da dor da traição, ele teve que ver seu corpo sendo brutalmente linchado, e no fim ele acabou sendo usado como mantimento pelos aqueles caras, usando o corpo dele como comida. Ele foi devorado vivo. Não sabendo o motivo, ele retornou no tempo, exatamente 28 horas antes que o mundo virasse uma era do gelo. Ao se lembrar um pouco do mundo como era naquela época, onde os pobres faziam protestos e os ricos sempre ficavam fazendo festas, aquele ali para ele era outro tempo, era outra visão. Pouco, o mundo será um mundo pós-apocalíptico, então ninguém vai ter mais nenhum tipo de direito, e ele precisa de algumas coisas para se manter vivo nesse mundo. No mundo pós-apocalíptico é necessário comida, água e armas. Mas antes dele procurar mantimentos, ele resolveu terminar o seu relacionamento com aquela pessoa que sugou ele, tanto antes do pós-apocalíptico, tanto quando o mundo virou um caos global. Dessa vez ele vai usar essa chance para não ser uma presa, e sim um predador. Mo ele vai descobrir que no seu retorno não foi só o tempo que ele retornou. Ele ganhou uma habilidade extremamente muito poderosa, eu vou deixar para vocês descobrirem. Uma habilidade que ele vai usar para eliminar os seus inimigos de forma tão brutal que eles nunca mais vão mexer com ele. Lag. Tudo começa com um grupo que estava tentando matar uma criatura que era bastante poderosa. Todos naquele ambiente perceberam que algumas mortes seriam necessárias para que o bem maior pudesse conseguir prevalecer contra aquele monstro. Li Jeong e Yoki era o líder daquele grupo. Ao perceber que seus companheiros estavam perdendo o seu espírito de luta, o mesmo resolveu ir pessoalmente lidar contra aquela criatura. Já que aquele monstro não estava com poder total, Jeong usou uma habilidade que ele tinha para derrotá-la. Infelizmente, eles conseguiram. Depois de lidar com aquela situação, eles resolveram dividir os ganhos. Jeong ele não pôde entender, mas aquela missão ainda não havia acabado. Alguns membros do seu grupo resolveram se unir para tentar aproveitar o momento de descuido dele para tentar apunhalá-lo pelas costas. Jeong notou que teria que lidar com os extraidores o mais rápido possível, mas a sujeira era mais profunda do que ele pensava, fazendo o mesmo perder um dos seus braços. Jeong teve que ver 2 dos seus melhores soldados e amigos morrerem por causa da sua incapacidade. Sabendo que naquele mundo era vida ou morte, ele resolveu usar todas as suas forças para lidar com o máximo possível daqueles lixos, para que eles tenham desvantagem numérica e não consigam sobreviver ao labirinto. Mas infelizmente ele já estava no seu limite. Assim foi a morte de Li, Jeong e Yoki, traído pelo seu grupo. Jeong ele tinha um segredo a nos contar. Desde o momento que ele foi parar nesse inferno, ele sempre respawnava no mesmo lugar depois que ele morria, para o primeiro desafio daquele labirinto. Não dava para saber toda vez que ele voltava se ele ia retornar sozinho ou se ele ia retornar com um grupo de pessoas. No princípio ele não sabia como sair do primeiro andar, então ele acabava morrendo de fome e desidratação. Ao renascer pela segunda vez ele retornou com um monte de pessoas, mas logo o caos virou. As pessoas ficaram com fome, então umas começaram a matar as outras para se comerem. Jeong morreu várias vezes. Tudo que ele sabe é que ele sempre retorna para o mesmo lugar e vê aquele mesmo símbolo. E agora ele sabe como sair do primeiro andar, só que ele vai ter que fazer tudo de novo. Ele sabe que naquele lugar tem uma sala secreta que leva até a sala de despertar. E nessa sala, ele não sabe como vai ser as habilidades que ele vai despertar. Ele sempre desperta habilidades diferentes. Só que dessa vez ele teve uma sorte muito grande. Ele despertou passivas infinitas. Então ele pode ter várias passivas. Nesse jogo infernal, todos podem ter 2 habilidades e 10 passivas. As passivas dele são infinitas, então ele pode maximizar infinitamente. As pessoas não sabem. Ou a passiva ou as habilidades ele pode esconder. Então ele pode esconder as passivas dele para as pessoas não saberem quantas passivas ele tem.
Depois de receber o seu despertar, ele foi para a primeira missão. As armas elas são dadas aleatoriamente para que eles possam entrar no ambiente. Ele acabou recebendo uma picareta, pode até parecer uma coisa aleatória e boba, mas para quem já recebeu um martelinho de brinquedo, uma picareta é até a melhor coisa possível, já que a primeira missão não era tão fácil assim, ele teria que lidar com um grupo de zumbis. Devido a seus vários retornos, ele percebeu que existe dois tipos de sala, que é a sala mais fácil e a sala mais difícil. A mais difícil tem mais ganhos, então ele sempre escolhe a mais difícil, depois que ele ganhou muita confiança. Eu ganho o poder morrendo. E foi assim que foi iniciado o começo do fim. 50 anos atrás, sementes caíram no espaço. O que existia dentro delas, os humanos perceberam que não seria algo bom. Como todo ser vivo, quando nasce, ele precisa comer. Aquilo que estava dentro da semente gostava muito de carne humana. Depois de muito tempo chamando aqueles seres de invasores de extraterrestres, para encurtar esse nome, a humanidade resolveu chamar eles de Kaique. Ambos tinham várias formas e ficavam cada vez mais fortes. E depois de muito tempo perdendo as esperanças, a humanidade finalmente conseguiu atacar, utilizando os próprios Kaique contra eles mesmos, pegando os cadáveres deles e fazendo armas com seus ossos, e por fim conseguiram revidar aquela agressão que não era nada justa. E agora, 50 anos no futuro, Shinigami, que era da linha de frente do 14º Batalhão da Unidade, finalmente estava indo para a linha de frente para lutar. Mesmo ele sendo um soldado medíocre, ele precisava lutar para poder finalmente descansar a sua mente daquela noite. Quando ele era uma criança, ele viu seu pai e sua mãe sendo devorada por um Kaique, e o seu ódio era muito grande por esses seres. Para quem não aguentava tamanha injustiça, quando ele viu um soldado se gabando por dizer que aquela unidade era muito fraca e ele não queria estar ali, Shinigami foi direto enfrentar aquela pessoa, repreendendo ele. Entretanto, ele era fraco demais, e antes que aquela cena ficasse um pouco mais pesada, um Kaique estava atacando aquele comboio deles. Shinigami entendeu que naquele momento ele estava no campo de batalha. Aquilo ali não era para amadores. Aquelas pessoas que estavam no carro agora há pouco com ele estavam morto. Ele foi o único da unidade dele que sobreviveu. Como ele não poderia desistir do campo de batalha, ele simplesmente decidiu ir para cima deles, já que o campo de batalha molda o seu caráter. Mas o inimigo era forte demais. Como ele era um mau perdedor, ele decidiu vagar para frente. Mesmo que ele perdesse o seu braço, ele continuou vagando para frente. Shinigami não sabe se era perca de sangue, mas uma voz vinha em sua mente, dizendo para ele que reconhecia que ele era bem forte e queria ajudá-lo, e era só ele aceitar aquele contrato. E quando ele aceitou o contrato, ele acordou e pensou que devido à batida do carro ele poderia ter desmaiado, e aquilo tudo foi um sonho, porque o braço dele, nos sonhos, foi arrancado e agora está intacto, então ele pensou que era um sonho. Só que quando ele percebeu, o salvador dele estava lá e disse para ele que na verdade ele era o rei dos Kaique, que iria ajudá-lo a sobreviver. Mas devido ao ódio que ele sentia por esses seres, ele simplesmente decidiu ir para a linha de frente e lutar contra aqueles monstros e morrer no campo de batalha. Ele não queria cooperar com esse ser. Só que ele percebeu que ele estava muito forte e os monstros estavam cada vez mais lentos. E depois de derrotar todos aqueles monstros, e devido ao cansaço do seu corpo, já que ele enfrentou uma horda daqueles monstros, ele caiu no chão de sono. E ao acordar no hospital, ele percebeu que o seu salvador estava ali ainda com ele. E esse ser resolveu fazer uma troca com ele. Ele ajuda ele a ficar mais forte e se vingar de alguns Kaikes, enquanto ele deixa ele se nutrir do corpo do nosso protagonista. E depois que ele ficasse forte bastante, ele sairia do corpo do nosso protagonista. Porém, ele não pode vacilar, senão ele vai tomar o seu corpo. Torne-se o homem mais rico do fim dos tempos. Ser um estagiário é como você ir para o inferno e voltar de novo. Zou estava experimentando essa tortura. Além de fazer os serviços difíceis que ele tinha que fazer, o mesmo estava sendo obrigado a fazer tarefas secundárias, na qual ele não foi contratado para fazer aquilo. Somente uma pessoa naquele lugar horrível tratava ele super bem, e não usava sua posição para humilhá-lo ou forçá-lo a fazer tarefas deles. O nome dela era Su. Ela era uma pessoa da faculdade na qual ele estava frequentando, e ela, por ser sua sênior, ela acabou acolhendo ele. Sun dizia para ele se impor mais e falar que ele não iria fazer, dizer não para as pessoas que estavam abusando da posição para forçar ele a fazer as coisas que ele não foi contratado. Zu pensou que teria um momento de paz ali conversando com a Su, só que Xiong, que também era um funcionário daquela empresa, ele tinha uma queda pela Su. E ele, percebendo que o nosso prota estava ali começando a se aproximar da Su, ele resolveu tentar usar sua posição para humilhá-lo também, e obrigando ele a levar alguns presentes para os colegas, em nome dele ainda. Tinha que falar que foi ele que mandou levar. Su precisava muito daquele emprego, porém, nesse dia, ele realmente cogitou em pedir demissão. Quando finalmente ele demonstrou um tipo de atitude, uma mensagem em seu celular misteriosa acabou aparecendo. Ele perguntou para ele se ele não queria mais ser um capacho. Ele pensou que era um engano, mas como uma ironia do destino, ele acabou clicando na mensagem. E quando ele clicou em sim, o seu corpo foi transferido para um lugar misterioso. E nesse lugar havia zumbis. Lógico, ele pensou que tinha desmaiado ou estava ficando louco. Só que no momento que ele estava pensando que estava ficando louco, uma tela de sistema apareceu para ele. Dizer que era a tela de sistema do magnata do apocalipse. E ele precisa sobreviver nesse mundo por 12 horas. Aí ele pode voltar para o mundo dele verdadeiro.
No meio da leitura dele do portal, as grades que estavam segurando os zumbis acabou cedendo. E Zou, percebendo que ele poderia morrer verdadeiramente, ele resolveu correr. Só que uma pessoa muito forte acabou vendo ele naquele desespero e acabou ajudando ele. Por ela ter salvo a vida dele, ele resolveu dar um bolinho da sua empresa para ela. Como no mundo pós-apocalíptico a comida era uma coisa mais importante daquele mundo, ela resolveu dar um ouro para ele. E ele percebeu ali que joias, dinheiro não custavam nada, que a coisa mais valiosa daquele mundo é comida. E foi nesse momento que ele percebeu que nesse mundo esquecido por Deus seria uma forma dele lucrar. Então ele resolveu pegar todos os bolinhos que ele teria que entregar para seus colegas e vender ali, para ver quanto de dinheiro ele iria ganhar. E como as pessoas faz tempo que eles não comiam açúcar e nunca comiam nada de boa qualidade, rapidamente as pessoas começaram a ir até a loja dele, achando que era uma mentira, achando que era uma coisa enganosa, mas quando o primeiro comprou, todo mundo começou a comprar. E ele percebeu que ele ganhou mais dinheiro do que ele ganharia na sua vida toda. E após ele concluir aquelas 12 horas daquele mundo pós-apocalíptico, ele finalmente retornou para a Terra. Entretanto, ele não mais deixaria que as pessoas abusassem dele nessa nova vida que ele conseguiu ganhar. E agora ele não precisa mais deixar com que as pessoas pisem nele, já que ele pode retornar para o mundo pós-apocalíptico quando ele quiser e enriquecer lá e voltar para o seu mundo real depois das 12 horas. Congelamento global. Quando as pessoas presenciam um limite, é aí que você pode ver a natureza delas. Zhang Yi estava literalmente na pele. Ele estava sendo desmembrado vivo. Os agressores dele já não tinham nenhuma moral humana. Até estavam comemorando que eles teriam um pedaço de carne essa semana. Zhang viu a sua vizinha que ele era afim muito dela, que também era uma das orquestradoras do seu fim. No meio daquela dor que ele poderia sentir da sua carne sendo arrancada dele, tudo que restava para ele era implorar pela sua vingança. Algo ou alguém queria saber o quão maléfico seria essa tal vingança. E acabou dando para ele uma chance dele retornar no tempo. Ao olhar no calendário, ele percebeu que ele retornou 30 dias antes de ter o congelamento global. Um meteoro ele vai colidir com a Terra e o planeta será congelado. Como o governo escondeu a verdade das pessoas sobre o meteoro, as pessoas depois do congelamento viviam uma vida normal, achando que aquilo ali era só uma estação do ano. Muitas, sem saber do perigo, viram a queda brusca da temperatura quando eles estavam na rua, assim morrendo congelado. Zhang ele percebeu que ele tem que se antecipar antes do congelamento. Ele percebeu que ele precisa de recursos até o grande dia do congelamento. Por ele ter essa iluminação, ele acabou despertando um poder, era um poder de armazenamento. Esse poder caiu como uma luva para ele. No futuro, quando ele morreu, ele se lembra que na casa dele tinha muitos recursos. E após ele avisar pra mina que ele era afim, que ele tinha muita comida, ela pensou que se ela pudesse dedurar ele, ela ganharia muito mais das outras pessoas, já que ela não queria viver na mão de Zhang, já que para ela, ele era um otário. E depois que ela dedurou ele teve aquele fim trágico dele. Mas nessa vida, ele não vai desperdiçar mais nenhuma chance de se vingar de ninguém. Então ele vai fechar o seu coração e vai pensar mais na malícia. A pessoa que ele era antigamente, que era uma pessoa muito boa, ela não existe mais. Como ele ainda tem 30 dias, Zhang resolveu cuidar dos seus recursos. Já que dinheiro não vai valer absolutamente nada num dia do congelamento, ele resolveu focar na sobrevivência. Primeiro, uma coisa que ele sentia muito falta era comida. Então ele resolveu experimentar muitas comidas gostosas. Assim que ele realizou a sua luxúria, a mina que ele era afim, que dedurou ele, apareceu lá e achou que ele realmente era um rico, que ele fingia ser pobre. Mas Zhang ele já viu a outra face dela. Então ele resolveu usar a ganância dela para fazer compras. E ele começou a comprar um monte de coisas, usou ela como uma mão de obra. Só que ele precisava comprar muito mais coisas. E ele não tinha tanto dinheiro. Mesmo depois de vender a casa que os pais dele deixaram de herança, ele ainda não tinha tanto dinheiro. Então ele foi até um agiota e deixou a sua casa como referência e pediu muito dinheiro a esse agiota. O agiota achou que ele seria um otário, que ele pediu muito de recursos, ia morrer pagando dívidas. Mas na verdade, quem era o otário era o agiota. Zhang ele precisava desse dinheiro para quê? Para comprar recursos, medicamentos, comidas e aumentar a segurança do seu apartamento, já que esses são recursos muito valiosos para o futuro. Muitas coisas vão acontecer lá, vai ter muita morte. E finalmente ele começou a sua jornada. Como o governo não avisou para as pessoas que o meteoro havia colidido com a Terra e aquela neve ali não era normal, Zhang ele pôde perceber de primeira mão antes que o apocalipse começasse que as pessoas eram trouxas, que elas achavam que aquela neve era uma neve normal. Mas Zhang ele está preparado para o apocalipse e dessa vez ele não planeja mais ser aquele ingênuo.